Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba. Hoje nós vamos mergulhar em um tema essencial para qualquer empresa, a experiência do cliente no atendimento. Para isso temos dois convidados especiais, o Éder Luiz, que é do portal ederluiz.com, e a Daiana Costa, da JRC Informática. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Pode Contar, o nosso podcast da CDL de Joaçaba. Éder, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar contigo, com a Daiana aqui também, nesse podcast, né? Para a gente falar um pouquinho da nossa experiência e também parabenizar a CDL de Joaçaba por esse espaço, né? Que cada vez mais o digital toma conta, as pessoas buscam informações e aqui tem muito conteúdo bom. É um prazer estar aqui. Maravilha. O Éder tem 30 anos de experiência em comunicação, atuando como repórter, âncora e apresentador em importantes veículos de comunicação do sul do Brasil. Fundou em 2010, aqui em Joaçaba, o portal Éder Luiz Notícias, pioneiro no jornalismo digital na região meio-oeste. Seus canais aí de comunicação alcançam mais de 15 milhões de visualizações mensais. Expandiu sua marca para consultoria, oferecendo aí soluções em marketing e também comunicação. Daiana, seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde. Olá a todos. Estou muito feliz por estar aqui novamente no Pode Contar, quando iniciamos no ano passado. A CDL, então, nos proporciona realmente esse momento de interação e trazer também conteúdos realmente relevantes e falar sobre um tema como experiência do cliente com duas pessoas com muito conhecimento na nossa região sobre trabalho, comunicação e a experiência que vocês já têm com os clientes, para mim é muito importante. Muito obrigada. Vai render um bom bate-papo aqui com toda certeza. A Daiana Pavão Rosa Costa, ela é turismóloga com pós-graduação em RH e especialização em experiência do cliente, atendimento e também vendas. Possui carreira em gestão hoteleira e comércio de tecnologia e ela atua como diretora da JRC Informática e Tecnoserve. Busca estratégias inovadoras na prestação de serviços tecnológicos e participa de trabalhos voluntários tanto na CDL e no Provida Diabetes. Muito bem, vamos começar então trazendo esse tema muito importante para você associado, para você da comunidade de uma forma geral. Para começar, como vocês definiriam a experiência do cliente e por que ela é mais do que apenas vender um produto, Éder Luiz? Bom, vou falar pelo meu caso, né? E é muito bom ter a Daiana aqui também, que aí a gente consegue ter uma comparação entre os dois, não uma comparação no sentido que é melhor, o que é pior, mas sim entender e compreender, né, como funciona. Eu me tornei empresário, o Marcelo sabe muito bem da minha caminhada, a gente já foi colega, né? Exatamente. Aprendi muito com o Marcelo, que é uma lenda da comunicação de Santa Catarina, Obrigado. Lá na Rádio Catarinense, né, grandes colegas, e chegou um determinado momento que eu empreendi, então em 2010, como o Marcelo falou, criando o meu portal de notícias. Isso veio de uma observação do mercado, né? A gente via que não Era uma havia tendência naquela época. Exato, era uma tendência, havia um pouco, né? A própria rádio trabalhava de alguma maneira, começando, ali. e aí eu disse, opa, aqui tem um nicho espaço para eu entrar, né? E me tornei um empresário e tive que aprender, porque em 2010 o Facebook estava começando, para vocês terem uma ideia, né? Então, nesse período, a gente vai se moldando, se adaptando e crescendo com aquilo que vai sendo implementado no mercado, né? E a gente fala de experiência, né, do nosso, no meu caso, além de eu ter também anunciantes, né, que são aqueles que nos mantêm, né, que nos dão a condição de continuar no nosso trabalho, nós temos os nossos leitores, os ouvintes também na rádio, no caso, né, Marcelo? Que são os clientes. Que esses são os clientes, são consumidores, né? E são os primeiros, né, no nosso caso, né? Porque não raras vezes um leitor, ele acaba se tornando cliente da gente também. Então essa jornada, ela vai de uma forma muito abrangente, começando com aquilo que nós oferecemos para o nosso leitor, que é o site, redes sociais, a forma como você interage com ele, e depois se transforma naquilo que é o nosso cliente, e aí vem o segundo passo de você atender um cliente, né? Mas o que é mais importante em tudo isso é a qualidade daquilo que você oferece, né? O serviço que você está oferecendo, o relacionamento que você oferece. Então, no digital é isso, né? Nós temos uma presença muito constante
não só dos anunciantes, mas dos nossos primeiros objetivos, que são os nossos leitores, né? Daiana. A experiência do cliente, claro que na visão e também no negócio do Éder, ela é o pontapé inicial, muitas vezes, de onde o cliente inicia a sua jornada. Porque a experiência do cliente é a partir do momento que aquele cliente pensa que ele precisa do teu produto ou do teu serviço e ele lembra da tua marca. E aí você começa, de alguma forma, interagindo com esse cliente, a experiência. Então, é toda a jornada, sim. A partir do momento que eu imaginei a tua marca, o teu site, eu já vou lá, vou me conectar e eu vou ter uma experiência. Exato. E qual vai ser a emoção que isso vai me entregar. E a partir dessa emoção, eu começo também a ter expectativas para que eu tenha uma experiência. E no teu caso, quando você faz um marketing ou uma divulgação de outra empresa, que você acaba vendendo outras empresas no teu negócio, como você está mostrando, demonstrando isso, ao mesmo tempo como ela vai ser lá a partir do momento que o cliente entrar na sua loja, entrar na sua empresa. Então, a experiência do cliente é todos os pontos interligados da jornada. E a emoção. Então, experiência é o que você gera de emoção para a pessoa. Então, isso é o início. A gente passou por muitas transformações, né? O mundo ele vem evoluindo de forma muito rápida, né? O Éder falava que lá atrás, quando ele iniciava, o Facebook estava surgindo, o WhatsApp praticamente não existia, Instagram não se ouvia falar, enfim, outras redes sociais. A experiência com o cliente, com atendimento lá atrás e hoje, qual é o parâmetro que dá para analogia, a comparação, digamos assim, como que era lá atrás e como que está hoje, porque as coisas evoluíram muito, né, em 10, 15 anos aí. Sim. O que daria para dizer de lá de trás e para agora? O que mudou de forma assim bem prática, Daiana? O que mudou é realmente nós queremos as coisas muito imediatas e ao mesmo tempo as informações estão realmente vindo muito mais rápidas. Então, o que mudou foram que também as pessoas que faziam aquelas informações, elas mudaram também. A gente foi evoluindo. Então, hoje nós temos aí os chatbots, vamos trazendo já o que nesses últimos anos depois a inteligência artificial. E aí teve também uma mudança da geração. Então, também estamos acompanhando. Bem diferentes. Então, essa questão da evolução, as gerações. Então, hoje, a minha geração, quanto aos meus filhos, eu já estou atrás na informação. Ou mesmo na questão de... hoje, eles trabalham muito mais com TikTok. Eu ainda não tenho, eu tenho TikTok, mas eu não sei mexer. Então, só para olhar, né, Lélia? É a mesma coisa. A experiência do cliente é muito rápida. E se você não trazer a tecnologia, otimizar ela nesse sentido de você estar o tempo todo na rede social de alguma forma, também vai fazer diferença na experiência. E aí vamos trazer o marketing. Como é que esse marketing está sendo demonstrado para a experiência e a esse avanço que teve realmente há 15 anos atrás era o Orkut, ainda existia o Orkut. E aí, cada vez mais eles ou nós estamos buscando nos atualizar e trazendo novas ferramentas. Então... o interessante, né, Daiana e Éder, que há um tempo atrás a informação sobre um determinado produto estava apenas dentro da loja. Hoje não, está globalizada essa informação, né, Éder? E o cliente está muito preparado quando ele te procura para fazer lá um comercial, um anúncio, anúncio, ele já sabe exatamente o que ele quer, né? Nós somos muitas vezes o caminho para esse anunciante que ele quer atingir um público maior, além daquela bolha do que ele trabalhou. Mas me permita, a Daiana falou coisas muito interessantes aqui, que é essa questão da transformação de geração e do consumo também, quando a gente fala de conteúdo, né? Não estou falando de notícias, estou falando de conteúdo, que é aquilo que você posta lá no seu Instagram, na sua rede social, né? Então, hoje nós temos uma geração, Marcelo, que não vai mais até a loja.
No caso da JRC, acho que ainda vai, né? Mas conversava com alguns lojistas e eles me diziam o seguinte, olha, e até por experiência de ter filhos em casa com essa idade aí, né? Eles não vão mais na loja. O que que eles querem? Eles querem a facilidade de encontrar um produto quando ele abrir o celular. E nessas horas, a experiência dele não vai nem muito pelo preço, mas pela comodidade, a facilidade que ele tem de encontrar esse produto, né? Então, mudou e mudou muito o consumo. A gente que, agora falando como notícia, a gente trabalhava de segunda a sexta no horário comercial e final de semana você descansava. Por quê? Porque as pessoas não tinham smartphone. O hábito, né? Elas estavam conectadas no computador. Então, uma época até, Marcelo, uma coisa muito interessante, o pessoal da UNOESC disse que teve que bloquear o meu site. Não é que na época eu disse, poxa vida, vocês estão tirando acesso. Porque o pessoal no horário do expediente só acessava ali e aí dava problema para eles. Hoje não tem mais esse problema porque todo mundo acessa pelo celular. Então a mudança foi muito grande, foi muito radical e da pandemia para cá ela foi maior ainda, porque as pessoas passaram a conviver com cartão de crédito de forma mais tranquila, com ligação de voz, aquilo que estava restrito. Se familiarizaram com a tecnologia, né? Exato. Tiveram meio que obrigados, né, a se adaptar a novas tendências, né? Isso, e essa questão do consumo, para quem é do varejo, principalmente, muitas vezes eu falo, qual vai ser o motivo que a pessoa vai levantar da sua cadeira em casa para ir até a sua loja? Então, isso é a experiência. O que vai fazer a pessoa sair de casa para ir até a loja com todas essas facilidades? Sim. Isso é uma das questões muito importantes que nós, como lojistas, como comerciantes, temos que começar a olhar o nosso cliente, qual é a necessidade dele, não a necessidade nossa. Muitas vezes é isso houve até uma inversão, digamos assim. Até um tempo atrás, você abria a loja e esperava o consumidor entrar dentro da sua loja. Sim. Hoje você tem que buscar o consumidor em casa, né? Exatamente, ou também. oferecer para ele, né, o que ele possa tá buscando de você, mas só fazendo um link, algo muito importante que as empresas têm que se ater é essa conexão com a marca mesmo, né? Isso. Primeira conexão ela vem com a marca, as pessoas se conectam à tua marca e aí elas começam a te procurar. Às vezes o pessoal fica naquela de vamos postar, vamos fazer, sem pensar muito, mas se não tiver uma conexão da marca com o público, Isso. ela não vai conseguir fazer essa atração, né? É aquilo que a gente chama de ter fãs, né? Quando você Isso. tem fãs, eles compram a tua ideia, eles estão ali com você, né? E isso é você ter uma identidade, você Perfeito. saber realmente qual é o teu cliente, para qual cliente você está vendendo ou ofertando o teu produto ou serviço. Então, realmente, você vai estar trazendo, se você tiver a identidade do cliente, você vai estar fazendo da forma correta. Exato. E como oferecer uma experiência boa para o seu cliente, o seu consumidor, enfim? Qual que seria a dica, digamos assim? O que vocês podem falar com relação a isso? Para trazer o consumidor para dentro da sua loja, para vender o seu produto? Hoje são vários os desafios e, ao mesmo tempo, as oportunidades. Para você trazer o cliente para a tua loja, para o seu negócio, realmente você saber quem é o teu cliente, você ter as pessoas também lá preparadas para atender a necessidade do cliente. E aí vem muito da questão de vendas, qual é a dor que você cura. É uma das questões também. E para a experiência do cliente, você ter pesquisas, você conhecer qual é o perfil, porque às vezes você tem que centralizar, você tem que ter o cliente sim no centro, mas o cliente mais correto, com as pesquisas. Então hoje com toda essa questão da tecnologia, você consegue trabalhar ela no online. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você faz um patrocinado, você também acaba identificando quem são os teus clientes. Então, isso é algo bem interessante para você estar realmente qual é a persona do teu negócio. Então, para você ter a experiência. E hoje, você tem uma experiência numa loja, uma loja de roupa. Quem serão as pessoas que vão atender aquele cliente? O perfil da pessoa também tem que estar conectado. Perfeito, cada vez mais, né? Hoje, para você ter uma experiência, você tem que ter uma conexão. Então, realmente, não adianta você divulgar vários conteúdos se aquilo não vai conectar
com o teu com o cliente. público que você espera, né? As empresas, Éder, aqui da nossa região, na sua avaliação, você que anda muito, conversa com muitos empresários aí, elas estão utilizando aí já as tecnologias para melhorar a automação dentro delas, para buscar novos clientes? Como que você está sentindo o comportamento dos empresários? Nós temos aqui muitas empresas com anos de existência, Sim, né? sim. E tem toda uma questão cultural envolvida nisso também. As novas gerações, como a Daiane colocava, elas vêm surgindo e vêm colocando um novo ritmo. Mas essas empresas mais antigas, você acredita que elas estão tendo alguma dificuldade, estão utilizando a tecnologia para se adaptar a essa nova era que estamos vivendo? Tem algumas que estão muito bem posicionadas, Marcelo. Por exemplo, não vou citar os nomes aqui, mas Sim. quando a gente conversa, né, uma empresa que na pandemia todas passaram por uma crise terrível, uma queda nas suas vendas, lá na pandemia essa empresa começou a desenvolver o WhatsApp dela. Começou a fazer postagens na sua rede social, começou a colocar os produtos ali de uma forma muito clara, né? Uhum. Esse produto, esse preço, quais são as características e começou a vender. Passada a pandemia, e essa é uma empresa que tem uma história longa aqui na nossa cidade. Passada a pandemia, ela disponibilizou um entregador, uma pessoa com a moto, Delivery. um delivery exclusivo que faz Que maravilha. a entrega Uhum. nas nossas cidades de forma gratuita, né? Se adaptou muito bem. Outra que eu conversava com produtos com valor agregado muito alto, já percebeu que mudou o consumo na questão do consumo mais consciente, que a pessoa não vai pagar 30 mil mais por um item que ela pode pagar 2, 3. Ou seja, começou a mudar esse conceito muito também em função das compras online, né? Você compra hoje o que você quiser de maneira online, né? Uhum. E as pessoas pensam, olha, eu não vou gastar um valor desse, eu posso, de repente, transformar a minha casa com todo esse valor aí que eu preciso. Uhum. Então, utilizam sim, as empresas utilizam, têm utilizado, mas não é só isso, né? Aquilo que nós falávamos, então, na experiência de compra da pessoa, se conectar a ela e também recalcular, replanejar. Será que a forma como eu estou trabalhando meus produtos, ela é adequada? Será que eu não preciso passar por uma transformação? E isso realmente exige uma reflexão muito grande por parte desses empresários, né? É o momento agora de não só pensar em estar presente na rede social, estar presente com postagens, às vezes até algumas coisas que acabam sendo um pouco maçantes para o cliente, mas pensar que produto que eu estou vendendo, que produto que as pessoas querem comprar, como é que eu posso, eu não vou bater de frente com uma Shopee, mas eu posso Uhum. ter algo aqui que a Shopee não ofereça, que é a rapidez na entrega, que é o O contato. manuseio do produto. Exato, a experiência do produto, né? Uhum. Então, realmente, as empresas estão usando, algumas ainda começam agora, a gente pode acreditar, né? Mas agora sim, algumas empresas começam agora a utilizar o marketing, né? E da maneira correta também. As empresas, elas exigem muito conhecimento, exigem atualização, e porque existem muitas tecnologias saindo, né, ainda mais com inteligência artificial, com muitos aplicativos, e a empresa que sair na frente, que buscar esse conhecimento, eu imagino, Daiana, e não sei se tu pode me falar isso também, que vai fazer a diferença entre as demais. Vai Sim. ser uma empresa destacada, digamos assim, e vai conseguir vender melhor. Com os chatbots que trabalham 24/7, isso Isso facilita. é uma maravilha. Sem ação trabalhista. Mas nada vai trocar o sorriso de uma pessoa. Uhum. Ao É mesmo uma ferramenta de apoio, né? ao mesmo tempo eu trago muito a questão da Disney, que O é encantamento, o né? encantamento, essa personalização. Então, você trabalhar, sim, é importantíssimo, facilita. Na nossa empresa, nós utilizamos um chatbot, facilita Uhum. muito até chegar o atendimento, né? atendimento, mas nada se compara quando nós conversamos com a pessoa ou quando a gente interage, que ela vem até nós, né? Você poder olhar nos olhos da pessoa, e aí sim, não podemos nos comparar com um Shopee. A questão da garantia, isso para os nossos negócios, isso é importante. Então, sim, é mais rápido pela internet. Mas qual é a garantia? Sim. Uhum. E aí, sim, as empresas, os comércios, principalmente o varejo, quando eu vou entregar
eu tenho o entregador, mas Uhum. como vai essa embalagem? Qual é a experiência que o cliente vai ter Fantástico. quando ele receber? E aí a experiência vai mais ampla. Muitas vezes, quando você faz uma embalagem, é aquele cheirinho, a bala. Então, por isso que a experiência ela está muito voltada à emoção, ao sentimento. Proximidade, né? Então, quando você recebe, como grandes marcas, e aqui em Joaçaba nós já temos lojas que você compra e você recebe a sacola, você nem sabe que é daquela loja, mas você sente o cheiro, opa, já sei que é daquele local. Desperta. Então, essa Remete à marca, né? sensação, né? E ao mesmo tempo, quando você vai fazer uma embalagem, eu vou voltar bem para a questão do varejo, para o comércio. Quando você faz uma embalagem, que você faz uma embalagem bonita, tem o teu sentimento também. Então, a pessoa que está entregando o seu serviço também é um diferencial. Sim. Né? Então, isso faz... Você sente o carinho. Então, a experiência, claro, nós precisamos, sim, monetizar, mas, ao mesmo tempo, o que vai fazer a diferença de manter os nossos negócios em concorrência com a internet é esses detalhes. É um grande trunfo, né? É o grande trunfo, essa proximidade, esse detalhe, não há dúvida, né? E o casamento perfeito é esse, né? A tecnologia e a experiência e a expertise que os nossos comerciantes têm, que isso ninguém nunca vai tirar deles, né? Então tem que usar tudo isso, né? E hoje com a tecnologia também, a pessoa entrou em contato conosco. Com todas as ferramentas que nós temos, é possível delinear qual é o perfil dessa pessoa ou ir buscar quem é ela, quais são as suas preferências. Então, isso você também vai fidelizar e cada vez mais tornar o teu atendimento exclusivo, personalizado. Hoje se fala muito em personalização. É a questão de análise de dados, né? E aí vai para análise. E como que você vê essa questão, Éder? As redes sociais, elas nos permitem, né, mensurar resultados, fica muito fácil entender o comportamento do cliente dentro de uma determinada publicação, enfim. Qual a importância dessa análise de dados para uma empresa? É fundamental que o empresário ele possa saber quem é, como a Dayana falou, a persona que ele está dirigindo, né? Fazer algo mais assertivo. Fazer algo muito mais assertivo, né? Nas redes sociais e dali extrair dados também, qual é o seu público, faixa etária, hoje em dia renda, você consegue até mesmo ter uma base, né? Existem também ferramentas na internet que dizem lá, nós temos, por exemplo, qual é o seu principal público, do que seu público gosta. Seu público gosta de comida, gosta de viagens. Casado. Enfim, então nesse ponto você consegue trabalhar com ele aquilo que é interessante para você e criar essa experiência cada vez mais personalizada, né? Hoje está tudo disponível, mas tem que saber como trabalhar com isso, tem que saber como chegar. E esse é o grande desafio, imagino. Eu vejo muitos empresários que não se adaptaram ainda a isso. E por isso tem que abrir mão, tem que chamar pessoas que conheçam, qualificadas, ou se qualificar. É claro que nem ser. Como a Dana falou, o TikTok está aqui, ó. Olhem aqui, o meu filho mais velho, Pedro, que é meu auxiliar, dá uma olhada aí no TikTok, o que vale para nós. Eu não vou entrar. Eu entrei um dia, fiquei quase louco rolando aquela tela, né? Não é para mim, né? Tem tecnologia que não foi feita para mim. Então, quando não se tem isso, você buscar pessoas especializadas, né, que possam oferecer. Mas a análise de dados, ela é importantíssima, né? As redes sociais... É impressionante que as redes sociais oferecem para nós, né? Exato. É algo extraordinário, né? E é o poder delas, né? O poder das redes sociais é isso, né? E para quem trabalha com o marketing de uma forma bem consistente, ou na questão da experiência do cliente, o marketing ele convida as pessoas para vir à sua loja, até o seu local. Mas algo muito importante, o marketing ele está muito atrelado ao convite, a fazer com que a pessoa venha. Eu sempre comento que o marketing não vende. Exato. Ele mostra o que você tem para vender. Uma vitrine, né? A decisão de compra compete ao consumidor e a habilidade de venda da empresa, no caso, né? Mas o marketing serve como uma vitrine física, digamos assim, mas online. O marketing, eu copio uma frase de um outro palestrante que ele fala que o marketing
convida e o atendimento dá o show. Converte. Então, o que não adianta você ter um marketing maravilhoso com todos esses dados, se a pessoa chega até o local, te busca, mesmo hoje o WhatsApp é a ferramenta mais rápida e com vendas milionárias. Sim, sim. Porque o brasileiro gosta do comodismo, né? Gosta de pegar o WhatsApp, chamar a loja e tentar resolver por ali mesmo sem precisar ir lá. Né? E muitas vezes o marketing fez todo esse trabalho e quando chegou no atendimento, não teve o básico. Né? E hoje, assim, o que também muito se vê, e nós somos assim, quando a gente recebe um pouquinho a mais, a gente já diz, nossa, uau! E às vezes não é isso. A gente tá se contentando também com o básico. Claro que muitas vezes nem o básico é feito. Sim, essa experiência, Dana, é muito importante, como você fala, né? Existem casos realmente que a convergência das pessoas pelos anúncios, ou enfim, até mesmo pessoas que consomem aquela página, ela é alta, mas quando chega ali na hora de responder uma mensagem, ou demora, ou não responde adequadamente como tem que ser respondido, então tem que ter um preparo também. De quem está lá. Eu já não separo mais o vendedor. Esses dias eu falava com o empresário e dizia, olha, vai chegar um momento que você vai ter que ter uma pessoa no seu showroom e 3 ou 4 trabalhando com o seu atendimento por redes sociais, porque o que vai ser o ponto? É o ponto das pessoas irem lá ver o produto, mas quem vai convencê-las a comprar ou a ir ver o produto é quem está, esse profissional que está aqui atrás do computador ou do celular, enfim. Então, concordo plenamente. Tão importante quanto você atrair é você converter, é você trabalhar, ter pessoas para que possam fazer isso para você, né? Então, é uma equação aí que tem que ser feita. E, Éder, no ano passado nós estivemos falando de CDL, eu estava na diretoria e nós fomos na convenção. E faz muito sentido o que você trouxe agora, que é a omnicalidade. Então, que é a integração de todos os canais. Lá foi bastante falado sobre essa questão de que realmente você ter todos os canais integrados e todos falarem a mesma língua, né? A mesma forma, porque não adianta eu ser muito bem atendido no WhatsApp e chegar na loja e não ter o produto. É uma questão. Ou você ser atendido de uma forma no telefone e no WhatsApp ser de outra. Então, e todos os canais, então, estarem integrados. Instagram, WhatsApp, hoje o Facebook ainda tem pessoas que ainda interagem muito. E aí tem a questão realmente de gerações, que teve a geração que ainda não migrou pro TikTok e nem pro Instagram, e toda essa omnicalidade precisa estar em conjunto. E você vê, né, nós temos uma geração aí que não vai entrar em nenhum desses canais, que já começou a pensar assim, eu quero ficar totalmente offline. E aí faz o quê, né? E essa história que a gente falava, Marcelo, é que nem a história que a gente conhecia, tinha muito locutor no nosso tempo de rádio, que era feinho, danado, né? Mas ele fazia um encantamento nas pessoas, só que daí na hora... Decepcionava. Nossa, mas é tudo aquilo mesmo, né? Será que é aquele locutor que eu falava? Ou seja... E essa questão da linguagem única é uma coisa muito importante. Eu tinha uma experiência um tempo atrás aí, através de um 0800, uma empresa grande, tem atendimento a nível de Brasil, equipamento eletrônico. Eu fiz a primeira ligação, a atendente me deu uma resposta, mas que não me convenceu. Esperei 5 minutos, voltei a ligar para o mesmo número, caiu numa outra atendente, me deu uma resposta completamente diferente do que a primeira havia me dado. Quer dizer, não há uma linguagem única. E nas duas dúvidas eu não consegui ter uma firmeza na solução do meu problema. E aí você ou não tive que ligar para uma outra empresa para poder me resolver essa dor. Então tu vê a importância da questão da linguagem única, né? E esse é algo muito desafiador para as empresas em geral, porque a questão, quem vai fazer esse atendimento são pessoas, a não ser que seja uma inteligência muito artificial. Evoluída. Senão vai ser pessoas, e aí é o nosso desafio, porque você contrata as pessoas, você as treina e muitas vezes o procedimento não é seguido. Ou às vezes não tem nem aqui, procedimento. Exatamente, está em pauta aqui. Quais os atributos, as características que as empresas devem buscar ao contratar profissionais para atender os clientes? Éder, o que você imagina aí de
de atributos, características que tem que se buscar? Hoje, na forma como nós estamos, a gente está tendo aí cada vez mais que olhar para uma nova geração que sabe muito mexer com as redes sociais, mas que perdeu aquilo que nós tínhamos, que era a comunicação. Como é que você vai equacionar isso, né? Ou seja, pessoas que conhecem muito da tecnologia resolvem para você uma coisa que você passa um dia ali, uma tarde ali estressado. Não, mas é isso aqui. Ok, resolveu. Mas aí na hora de passar esse conhecimento ou de conversar não consegue. Ou seja, a gente está vivendo agora um momento que a gente vai ter que preparar cada vez mais essa geração para que ela se comunique, para que ela saiba também atuar e se conseguir isso, essa comunicação efetiva e esse conhecimento que nós muitas vezes não temos, nós vamos estar transformando em uma geração com um poder enorme, principalmente para nós empresários, de trazer o conhecimento, de poder aplicar esse conhecimento, né? E também um outro aspecto que é a gente ter lá dentro das nossas empresas uma norma, uma conduta, um código que e cada vez mais com treinamentos constantes, né? Nós gestores buscando, aí é que tá, né? A gente sempre tem que buscar, né? Sempre buscar o conhecimento para repassar, mas não vai ter como fugir, sabe? Treinamento para as pessoas vai ter que ser dessa maneira, você ter uma linha, uma cartilha, é uma palavra um pouco mais antiga, mas normas lá. Manual, né? E que a pessoa venha Cada e vez que mais. aquela coisa, vai vestir a camisa da sua empresa. Nem se usa mais isso, Não vestir se usa. camisa, né? Tem que se identificar. A Exatamente. pessoa tem que se identificar e querer estar com você nessa sua caminhada, nessa sua jornada. Então, são alguns desafios grandes que nós temos pela frente. Concorda, Daiana? Concordo, sim. Você que vive mais esse Eu ambiente que de vivo o ambiente contratação, de né? contratação e ao mesmo tempo de atendimento ao cliente, nós temos a questão de suporte, então o que eu percebo é que precisa cada vez mais também ter inteligência emocional. Perfeito. E a empatia, porque a gente precisa atender as pessoas. E aí, o que hoje a gente percebe nas pessoas mais jovens é que desistem muito fácil e, ao mesmo tempo, não tem o que nós tínhamos, talvez, que é o servir as pessoas. Que isso também é algo realmente da inteligência emocional. Porque a partir do momento que você vai atender, que seja numa venda, que seja no telefone, a forma como você vai o teu bom dia, o teu boa tarde, e ao mesmo tempo pouco importa para o cliente. Aí você está atendendo ao cliente, não é a você. Se você está num dia bom ou ruim, que tem isso, principalmente hoje, hoje eu estou triste, e a pessoa leva isso para a empresa e realmente muitas vezes não tem como a gente, empresário, auxiliar, e isso reflete totalmente no atendimento e na experiência. Mas é muito importante que o empresário, né, o proprietário da empresa, o gestor, acompanhe todo esse processo, viva o dia a dia das empresas para saber o que está acontecendo dentro delas, né? E é importante, assim, a gente fala em manual ou conduta, enfim, mas vai ter um momento, e isso já acontece algo estranho, com a mas gente a também, realidade é essa, né? vai ter um momento que, aquilo que você falou, Marcelo, o empresário ele vai ter que estar de olho. Por quê? Porque naquilo que está acontecendo ali, muitas vezes não se aplica o manual que você tem. E já acontece com a gente muitas vezes, né? Às vezes você tem uma pauta lá, está envolvido e acontece algo completamente diferente que você tem que... Opa, peraí, então vamos deixar a nossa conduta um pouquinho de lado aqui, vamos investigar mais, vamos ir adiante nisso. E é a mesma coisa, ou seja, não é simplesmente ter uma equipe lá com um manualzinho aqui escrito, Estar tá bonito, preparado para eventualidades, né? mas o gestor ele tem que dizer o seguinte: opa, eu também preciso me envolver aqui se eu quiser que isso aqui vá para frente, porque traz uma sensação de comodismo. Agora eu tenho gente treinada e tenho um manual. Mas não isso não te garante. Com toda certeza. E até porque se torna muito rígido, você tem que passar um pouco de autonomia, sim. E se você torna também tudo muito rígido, como é que você vai gerar uma experiência de qualquer modelo? E aí você não segura ninguém também, né? Então, por isso é que tem que ser essa questão de sempre estar de olho, né? Às vezes abandonar, mas ter a percepção de que é preciso ter uma sinergia ali,
um trabalho nesse sentido. Bom, nosso bate-papo está avançando, está muito bom por sinal, evoluímos bastante aqui com relação ao tempo e com os temas também, mas para fechar essa conversa, Éder e Daiana, quais são as tendências futuras na área de experiência com o cliente? O que vocês imaginam daqui para frente? A gente já falou sobre os tempos, os primórdios, acompanhamos um pouco da evolução, a realidade atual e o que se espera daqui para frente. A inteligência artificial chegou, provocou aí um barulhão na área da comunicação, mas existem aí muitas outras possibilidades, enfim, tendências que vai com certeza provocar mudanças novamente em todos nós. Então, eu acompanho também a NRF, que acontece em Nova York e agora está acontecendo em Paris também e teve no Japão. E cada vez mais se fala sobre as lojas inteligentes. Ao mesmo tempo, já existem lojas inteligentes nesses grandes centros, nos países desenvolvidos, em que você... um exemplo é a Amazon nos Estados Unidos, que você faz a compra, coloca tudo no carrinho e você não tem caixa. Então, passou teu cartão, você sai da loja. Se bobear, vem com o drone ainda, o pacote. Então, essa é uma das tendências que a gente já vê que está acontecendo. A Nike também, fora do Brasil, ela também, você já consegue se vestir de óculos virtual com a roupa da Nike, com o calçado, e você já tem uma experiência com a marca de uma forma virtual. Então, cada vez mais a tendência, e no Brasil, no Brasil nós já temos um local que é Zait, que também é uma loja, eu fiz aqui uma colinha sem atendentes. Então, também já tem no Brasil essa evolução. Ao mesmo tempo, os sites cada vez estão mais inovadores. Uhum. Então, hoje você já pega alguns sites de grandes redes que você consegue comprar colocando todas as suas medidas, colocando o teu avatar. Realidade aumentada. Você já tem a realidade ali, que é algo bem interessante. Uhum. Então, cada vez mais a tendência dos robôs teve mais presente com nós, né? Foi lançado agora em janeiro na NRF de 2025 agora um robô, ele fala também, você programa ele é uma pessoa, só que é um robô. Então a gente já via aqueles cachorrinhos nas feiras, agora já vamos ver por aí os homens. O mundo sendo robotizado, mas o importante é que alguém tem que programar ele, né? Exatamente. Vai ter uma mão humana na coisa ainda, né? Exatamente. Éder, tendência, o que você projeta e imagina para frente aí? Como eu trabalho muito, o meu trabalho no online, né? Notícia, a gente tem transformações o tempo inteiro, né, Marcelo? É um momento, a cada momento você tem uma transformação. A grande transformação nesse momento, não tem como negar, é a inteligência artificial, que a cada dia apresenta novas ferramentas, né? Agora o ChatGPT, que não sabia nem escrever numa figurinha, agora ele escreve, ele copia a sua logomarca, ele copia documentos, ele faz tudo de uma maneira... o DeepSeek para tumultuar, empurrar o ChatGPT mais para frente. Exatamente, ainda, né? O Chat veio com essas mudanças agora porque ele se obriga a fazer isso, né? Então, no nosso caso, é muito isso. Trabalhamos também muito com a parte que as pessoas não veem, né, dos nossos canais. A gente vai falar do site, você tem hoje uma ferramenta que consegue destinar para o público A o seu anúncio, remarketing, enfim, né? Tudo isso, né, personalização do seu anúncio, a coisa assim está num formato que hoje você consegue entregar aquilo que o cliente quer, no valor que ele quer, da maneira que ele quer. Mas nós também hoje trabalhamos muito com a questão da inteligência artificial para saber que conteúdo que está em alta. E isso é um exemplo que a gente usa, mas que o próprio lojista, consumidor pode utilizar também. Quais são as tendências que no meu negócio estão em alta? Eu posso trabalhar nesse nível também, né? Que o consumidor está pesquisando, né? Exato. Vai ter um indicativo muito bom, né? Como é que eu posso trabalhar aqui? O que eu posso oferecer para o meu cliente nesse ponto, né? Conhecimento cada vez mais próximo, como a Daiana falou, acompanhar aquilo que está acontecendo lá fora. Antes a gente não conseguia. Hoje você consegue traduzir qualquer documento ou colocar um fonezinho. Já tem fones que
que para você eles fazem a tradução na hora, você pode ir até para outro país com fone no ouvido, né? Mas o futuro da experiência do cliente é ele ser lembrado, né? Embora haja ainda essa questão e está no boom do digital, o cliente precisa ser lembrado. De que maneira que ele precisa ser lembrado? Com essa proximidade também, né? E a gente precisa, para isso, criar momentos que marquem, né? O nosso consumidor, como a Daiana falou, ele vai lembrar quando ele sentir o cheiro. Nós ainda somos seres que sentem cheiro, que sentem calor, que sentem gostam de ouvir um bom dia, boa noite, boa tarde. Exato, que gosta de coisa bonita, que gosta de coisa boa. Então, essa experiência que você oferece para o seu cliente é que vai fidelizar ele também, né? Ele quer ser lembrado. É isso. Toda certeza. Eu agradeço a presença do Éder Luiz, do portal ederluiz.com. Muito obrigado pela sua participação, por vir agregar esse programa, trazendo muitas informações, Éder. E seja bem-vindo sempre aqui. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar contigo aqui também, né? Depois de tanto tempo a gente conversar, né? E falar da imprensa de Uaçaba, que é uma das melhores do estado, com certeza. Né? Esse trabalho maravilhoso que é feito aqui, que dá cobertura ampla para toda a nossa região, né? E a gente se inserindo aí também como marketing e ferramenta para auxiliar tanto rádio quanto a internet, auxiliar os nossos lojistas locais a alcançarem um público que está aqui disponível para eles e que consomem a gente, né? E um prazer estar aqui com a Daiana também, uma pessoa que estuda, trabalha e investe em Joaçaba, e a gente fica muito feliz, assim a gente cresce. Obrigado a vocês e a CDL. Maravilha, Daiana Costa, da JRC Informática, obrigado pela sua presença. E temos novidades, né? A JRC agora está em novo endereço. Eu queria saber disso, eu ia te perguntar depois. Iniciamos o mês de abril com novidades aí. Muito obrigado pela presença, viu? Mande um abraço para o Juliano e toda a equipe lá. Grande Juliano. Eu que agradeço. Então, realmente estamos de casa nova. Na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias. E hoje nós também estamos trazendo a Tecnoserve. Então, a Tecnoserve já era a nossa segunda empresa, mas hoje ela, então, é a nossa empresa oficial. E nós estamos vindo aí com um novo posicionamento de mercado, então trabalhando realmente essa parte de conexão, inovação e experiência do cliente no atendimento. Então esse é o nosso diferencial da Tecnoserve, de serviços e produtos. Então a gente continua vendendo, continua servindo aos clientes com a internet, com assistência técnica e de casa nova. Que maravilha, boa sorte para vocês aí, viu? Obrigada, e eu quero agradecer então essa oportunidade também, falar que a experiência do cliente para mim é algo que me chama muito a atenção, realmente eu estudo, gosto, também atuo como cliente oculto em alguns locais. Maravilha. E realmente a gente percebe o quanto, voltando um pouquinho, quanto essa questão dos processos e procedimentos precisam também estar muito alinhados e em alguns locais eu percebo como cliente oculto fazendo várias vezes no mesmo local que por mais que tenha as avaliações, as coisas não mudam. É real. Então, investir nisso também é algo diferenciado para os negócios. Então, ter essas informações, você consegue mudar aí e fazer algo de diferente na experiência e para o seu cliente. Maravilha, esta foi mais uma edição do Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. Até a próxima edição.